Olá, povo de Deus, a paz para vocês. Dando sequência, então, aqui ao trabalho, né? Capítulo 80 do livro Revelação do Amor Divino, da nossa irmã Juliana, né? Juliana de Norwich. Então, esse capítulo ele vai trazer para nós alguns pontos que ela coloca nas suas alocuções ali, a questão da proximidade, questão da mansidão, né? A questão do Senhor que é o mais alto e ao mesmo tempo se abaixa até nós. Ela vai colocar a questão daquele que faz tudo, certo? E ela vai colocar também o amor que nunca está sem a sua devida piedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ela coloca para nós aqui então, nesse capítulo 80, né, as coisas que sustenta a cada um de nós na nossa vida. Ela coloca como 3 coisas e coloca que essas 3 coisas Deus também é louvado e nós somos bem-aventurados, protegidos e salvos por causa dessa situação. Então, algo que ela traz aqui muito concreto para nós é a questão, né, do uso da razão natural, tá? Segunda coisa é o ensinamento habitual daquilo que a igreja traz para nós, tá? E o terceiro ponto ela chama de trabalho gracioso, né, no nosso interior, que o Deus Espírito Santo faz em cada um de nós. Então ela vai dizer assim: essas 3 coisas precedem toda de um Deus. Né? Deus é o fundamento da nossa razão natural, de todo o ensinamento da igreja e de toda a ação do Espírito Santo. Tá? Ela vem colocar a variação dos dons, tá? Ela vem colocar que dentro dessas variações o Senhor deseja que nós tenhamos grande consideração e fiquemos atentos, né, a todos eles. E ela alerta o nosso coração também de que nós temos que estar atentos, porque essa ação espiritual, a ação dos dons é algo que é contínuo dentro de nós, bom? E que realiza dentro de nós grandes coisas. Então, ela vai dizer assim, dessas grandes coisas ele deseja que tenhamos o conhecimento como se fosse um abecedário, isto é, que tenhamos aqui um pequeno conhecimento daquilo que teremos completamente no céu, e isso para o nosso bem-estar. Então, a ação natural, a ação da igreja e a ação do Espírito Santo nos leva a essa antecipação daquilo que viveremos no céu. Bom, então na nossa fé, ela vai dizer, sabemos que Deus sozinho, ele assumiu a nossa natureza, tá? E que também sozinho, tá? Vai dizer, e mais ninguém senão ele fez todos os trabalhos que estavam relativos à salvação. E sozinho ele age agora também para o nosso fim, isso é, habita aqui comigo e com você, nos governa, dirige a nossa vida e nos leva a essa felicidade. Olha só que coisa mais linda que ela coloca aqui. E isso fará até quando estiver na terra qualquer alma que deverá ir ao céu. E mesmo que não tivesse mais do que uma única alma, ele ainda estaria sozinho com ela até tê-la levado à sua felicidade. Creio e entendo o mistério dos anjos, como o sacrifício e os doutos da igreja nos contam, mas isso não foi mostrado, pois ele é o mais próximo e mais manso. Ele também é que ela vai dizer o mais alto, vai dizer que também é o mais baixo, né? Aquela pequena introdução que nós fizemos antes. E faz tudo e não apenas tudo o que precisamos, mas também tudo o que é venerável para a nossa alegria no céu. Ela vai dizer assim, e onde digo que ele nos sustenta triste e pesaroso, significa todos os verdadeiros sentimentos que temos em nosso ser, com contrição, olha só, compaixão,
a nossa tristeza, também nas nossas lamentações, quando nós estamos unidos a Ele. E tudo que é bem-estar, tá? Tudo aquilo que há de alegria, tudo aquilo que há de felicidade, ela vai dizer que é Cristo em nós. Embora alguns de nós raramente o sintamos, né? Nunca Cristo nos deixa até a hora em que nos livrar de nossas aflições. Esse parágrafo aqui ela coloca ainda assim: pois o amor nunca lhe permite estar sem piedade. E quando caímos em pecado e nos esquecemos dele e do cuidado da nossa própria alma, olha que coisa mais linda. Então Cristo mantém sozinho toda a responsabilidade e assim ele aguenta triste e pesaroso, né? Ou seja, em outras palavras, as nossas ações, nossos atos, nossos erros, todos os nossos pecados, né, entristecem o coração de Deus. Lógico que, assim, teologicamente falando, nada atinge o coração de Deus, mas é que é uma forma, uma maneira, né, de ela se expressar para trazer até nós, né, aquilo que nós temos a capacidade de fazer com o Senhor. Então, olha só, o último parágrafo aqui, ela vai dizer assim: cabe a nós, então, por reverência, também por gentileza, nos virar apressadamente para o nosso Senhor e não deixá-lo sozinho. Que nós possamos então fazer isso, né? Nos voltar todos os dias para Deus, nos voltar todos os dias à ação de Deus. Ele está sozinho com todos nós, isso é, apenas por nós é que Ele está aqui. E aí ela vai dizer assim: e quando sou estranho a Ele, né? E como é que isso acontece? Essa estranheza pelo meu pecado, pelo meu desespero, falta de fé, não é? Pela minha indolência. Então olha só, então levo o meu Senhor a ficar sozinho, pois Ele está em mim. Assim é justamente com todos nós que somos pecadores, muito embora façamos isso frequentemente, né? Sua bondade não permite nunca que fiquemos sozinhos. E aí ela encerra dizendo: mas permanentemente Ele está conosco e delicadamente nos desculpa e ainda nos defende da culpa que foi causada e criada diante então dos seus olhos. Que pela graça de Deus, pelo auxílio divino e pela intercessão de Maria, né, nós possamos absorver tudo isso e viver essa graça de estarmos com o Senhor, não deixá-lo sozinho e não ficarmos sozinhos, através dos nossos atos, ações, pecados errados, né, graves que temos cometidos. Debaixo da sua proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas e nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Paz.